artesanato indígena é uma expressão cultural rica que incorpora diversos conhecimentos matemáticos em suas criações. Esses conhecimentos matemáticos são aplicados de forma intuitiva pelos artesãos. Algumas formas são formas geométricas. Os objetos artesanais indígenas são construídos com base em formas geométricas simples, como círculos, quadrados, triângulos e retângulos. Simetria. A simetria é frequentemente utilizada na decoração e no design de objetos artesanais, proporcionando equilíbrio visual e estético às peças. Proporcionalidade. Os artesãos indígenas têm um atendimento intuitivo da proporção e da escala, permitindo criar objetos com tamanhos e dimensões adequados, de acordo com suas necessidades e finalidades. E escala. Embora não seja necessariamente expressa em termos matemáticos formais, a noção de escala é frequentemente empregada na produção de objetos artesanais de diferentes tamanhos. É importante notar que esses conhecimentos matemáticos são transmitidos de forma oral e prática dentro das comunidades indígenas, refletindo uma abordagem de aprendizado tradicional e contextualizado. Ao falarmos sobre jogos indígenas com conceitos matemáticos, podemos citar 3 exemplos: o jogo de arco e flecha, a peteca e o jogo da onça. O jogo de arco e flecha, praticado por muitas culturas indígenas ao redor do mundo, incorpora vários conceitos matemáticos, como por exemplo a geometria, pois para acertar um alvo com precisão, os arqueiros precisam entender os princípios básicos da geometria, como ângulos e trajetórias. Eles calculam o ângulo de inclinação necessário para que a flecha atinja o alvo com sucesso, levando em consideração a distância e a altura do alvo. Também possuindo a probabilidade. Em competições de arco e flecha, os arqueiros podem usar noções básicas de probabilidade para prever a posição mais provável do alvo e ajustar sua mira de acordo. O jogo da onça consiste em um tabuleiro composto por várias linhas ou espaços, cada um contendo algumas peças como pedras ou sementes. Os jogadores alternam entre remover uma ou mais peças de um mesmo espaço por rodada, e o objetivo é evitar ficar com a última peça, possuindo também a subtração, onde os jogadores usam conceitos matemáticos de subtração para calcular quantas peças remover em cada jogada, a fim de deixar o seu adversário com uma quantidade específica de peças restantes, o que levará à vitória. Também tendo o pensamento lógico. O jogo da onça requer pensamento lógico e estratégico para planejar os movimentos futuros com base nas possíveis jogadas para o seu adversário. O jogo da peteca possui a questão de ângulos e trajetória, onde os jogadores podem aplicar conceitos matemáticos de geometria para calcular os ângulos necessários para enviar a peteca na direção desejada. Eles podem ajustar sua posição e ângulo de ataque com base na trajetória desejada da peteca. A etnomatemática é uma abordagem educacional que integra, reconhece e valoriza o conhecimento matemático presente na cultura de diferentes povos, que são passados de geração para geração. No âmbito escolar, os saberes tradicionais e culturais dos povos indígenas ao ensino da matemática, um exemplo disso são a base da construção da oca e uma panela de barro do povo canindé, que possuem pinturas e formas geométricas que podem ser exemplos de análises para os alunos durante as aulas. Etnomatemática do sistema de contagem guarani. Tem como objetivo analisar o sistema de contagem e alguns símbolos gráficos dos Guarani das aldeias Itali do Morro dos Cavalos e Embiguaçu, localizadas respectivamente nos municípios de Palhoça e Biguaçu, no estado de Santa Catarina, no Brasil. É um sistema de símbolo gráfico que tem números de 1 a 100. E esse resultado vem de uma pesquisa feita de um estudo de caso do tipo etnográfico, realizado com líderes indígenas das aldeias citadas.
Os resultados evidenciaram que tanto o sistema de contagem quanto os símbolos utilizados para representá-los, nenhum desses fatores está desassociado de sua cultura e, desta forma, além de cumprirem a função de quantificação, também tem a função qualitativa, que cumpre o papel de expor elementos da sua cultura. O que faz a prática matemática Krenak permanecer a prática matemática Krenak? Provavelmente ela tenha se modificado. Evidentemente, ela não é mais a mesma de antes. Muitas modificações foram incorporadas tanto na língua quanto na matemática. Entre outras razões, porque palavras ditas com o uso do botoque se diferenciam no som de palavras ditas sem ele. Ou seja, uma adaptação fonológica se deu com o seu desuso, conforme indicam pesquisas da linguística Lucy Seck. Segundo ela, não há nenhuma descrição completa da gramática da língua. A quase totalidade dos materiais consiste de listas vocabulárias de extensão variável, contendo algumas vezes umas poucas palavras. É um problema apontado por ela que acarreta outro, constado durante uma pesquisa bibliográfica realizada. Muito menos ainda foi coletado ao que se refere a termos matemáticos. Talvez essa dificuldade em apresentar tais termos dê pelo mesmo motivo assinalados também por Seck. Ou seja, termos da língua podem ter desaparecido com a ausência da utilização do botoque. O mesmo possa ter acontecido com os termos relacionados a uma matemática do povo, uma adaptação da língua portuguesa. Podem ter modificado a maneira de expressar o sistema de contagem, as expressões de quantificação. Alguns Krenaks dizem que na língua contam até 3 e outros que contam até 4. Talvez seja uma herança matemática que se transforma e se modifica. Daí a necessidade de tentar interpretar os numerais e as expressões de quantificação, segundo o traço da própria cultura, e afirma que a matemática do povo Krenak é também fruto de uma coletividade que quase nada deixou de registros. Quando pensamos em geometria, lembramos de formas geométricas. E quando observamos de perto as pinturas corporais indígenas, podemos notar a utilização cuidadosa dessas formas geométricas simples, como círculos, linhas retas e triângulos, para criar padrões complexos e significativos. A simetria desempenha um papel crucial, garantindo equilíbrio visual e harmonia nas composições. Além disso, com essas pinturas, os indígenas trazem sentimentos, histórias, mitos e conexões espirituais profundas, assim trazendo sentimento e amor para a matemática.